É a camada mais superficial do dente e ela é praticamente composta só de mineral, só de cálcio, fosfato, de íons, que são importantes porque dão uma resistência para esse dente. Embaixo do esmalte existe uma outra camada que é chamada dentina. E essa camada é uma camada mais amarelada. E diferente do esmalte, ela é porosa. Existem muitos túbulos no interior desse tecido e dentro desses túbulos tem um tecido conjuntivo vivo. E esse tecido conjuntivo, ele leva todos os estímulos que chegam ali na dentina para o terceiro tecido que compõe o dente, que é a polpa. Que é por isso que a gente tem dor quando tem uma lesão de cárie, por exemplo. Porque o estímulo chega na dentina, quando ele chega na dentina, ela tem vários túbulos, aquele estímulo chega até na polpa e na polpa dá um sinal que tem alguma coisa errada ali. É a dor. A dor é esse sinal de que alguma coisa está acontecendo no dente. E existe uma quarta estrutura que está em volta da raiz do dente, e essa parte a gente não consegue ver na boca, porque ela fica lá no interior do tecido ósseo, que é chamado de cemento. Então, quando a gente fala de dente, a gente está falando de 4 tecidos diferentes: esmalte, dentina, polpa e cemento. Polpa e dentina são muito relacionados, eles são estruturalmente diferentes, mas são basicamente o mesmo tecido. Um está muito ligado no outro, porque a dentina tem muitos túbulos e a polpa está dentro desses túbulos da dentina. Mas a gente tem todos esses constituintes. Então, vocês imaginam que regenerar 4 tecidos diferentes com constituição diferente não é uma tarefa muito simples. A gente tem que pensar na especificidade de cada um desses tecidos para poder estimular a regeneração de cada uma dessas estruturas. Então, quando a gente pensa em regeneração, a gente vai em reparação, né, que é o termo mais amplo, né, tem um problema e ele vai ser reparado. Esse reparo acontece por meio de 2 processos no nosso organismo. Um processo chamado regeneração e o outro chamado cicatrização. Alguém sabe a diferença entre os dois? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O que é melhor a gente ter, regeneração ou cicatrização? Regeneração. E o que é uma cicatrização? É uma proteção do machucado. Então, as duas formas são 2 formas de reparo diferentes, né, que são produzidas em situações distintas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão mais superficial, que não danifica toda a camada de células, eu posso ter uma regeneração dependendo da região que isso acontece. Na pele, por exemplo, se for um corte mais superficial. Por outro lado, se eu tenho uma lesão maior, mais acentuada, normalmente eu não vou conseguir estimular a regeneração desse tecido. O que vai acontecer ali é a formação de um tecido fibroso e vai permanecer como uma cicatrização. Então, existem essas 2 formas de reparo, regeneração e cicatrização. E as 2 formas estão presentes no dente.